Hoje eu vou avaliar técnicas de estudo. Eu vou colocar aqui pra mim qual que é a melhor, qual que é a intermediária, qual que é a pior. Vou seguir um sistema que vocês vão gostar bastante para ter uma classificação de quais ferramentas eu acho mais relevantes e mais importantes e mais essenciais e quais eu acho uma grande perda de tempo. Então, vem comigo! Olá, questionador! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou a Sara Schoenmeier, eu sou médica, me formei pela FRJ e aqui no canal eu vou te ensinar técnicas de estudo, dentre todas essas, especialmente aquelas que vão te trazer um estudo mais ativo, um estudo que vai te trazer mais resultado. Eu vou me guiar com esse sistema que eu vi no canal Alemanizando, um canal que eu sigo, eu gosto bastante. E a ideia que eles fizeram foi com supermercados, os supermercados alemães que eles mais gostam, e eu vou fazer com a ideia de técnicas de estudo, quais são as técnicas de estudo que eu mais gosto. Isso aqui é minha opinião, associado, é claro, com estudos que a gente tem de métodos ativos e quais são estudos mais eficientes do que outros. Obviamente, gente, estudo ativo é muito mais eficaz, comprovadamente falando. Então, dá uma olhadinha aqui no tablet como é que vai funcionar. A gente tem esse sistema ali de S, seria o tipo máximo, supremo, super, qualquer coisa, e aí A, B, C, D, E e F, tá? A ideia é que eu vou classificar essas técnicas aqui de acordo com os meus preferidos. Então, quanto mais alto, melhor na minha opinião, quanto mais baixo, pior na minha opinião. Vamos começar com um resumo de livro. E sim, para quem me pergunta, isso aqui é realmente a minha letra, tá? Minha letra de médica é exatamente essa. Resumo de livro. Então você pega um livro e vai, sei lá, grifando e anotando, por exemplo, num caderno ali também as coisas que você tá lendo. Eu acho isso uma baita perda de tempo, porque você está passando informação de um lugar para o outro e está baseando o seu aprendizado, a velocidade do seu aprendizado, na velocidade da sua caneta. Então, quanto mais rápido você escreve, talvez mais rápido você aprenderia, mas como a gente escreve meio lentinho assim, a gente vai aprendendo naquela velocidade, né? Enfim, então eu acho que você está perdendo um baita tempo ali, a gente pode fazer isso melhor. Eu colocaria eu vou colocar na E, porque tem um ali que eu acho que é muito F, tá? Então, só pra gente começar ali na E, bem baixo, resumo de livro. Questões, gente, não tem como. Questão pra mim é assim, super S, maravilhoso. Eu amo fazer questões, até porque eles vão me mostrar na prática o que eu sei e o que eu não sei, vão me mostrar como fazer as questões, vão me ensinar também muita teoria a partir daquilo ali. Claro, gente, método de estudo por questões não vai ser sair fazendo um monte de questão aleatória sem o menor sentido. Fazer questões, corrigir questões, faz tudo parte desse processo. Então a gente estuda por teoria sim, mas, claro, direcionado a partir das questões. Esse é o método por questões, é o que eu mais gosto. Enem por assunto, o que é isso? Sabe aquelas apostilas? Eu vejo muita gente comprando aquilo. São apostilas em que as questões do Enem estão separadas por assunto. Eu acho aquilo tão terrível, porque você tá ali como se fosse fazendo as questões sem ser a realidade, sem ser a realidade num simulado. Já tá bom por ser questão, por você estar estudando pelas questões ali. Mas sério, não troque o simulado, que é maravilhoso, é a prova antiga, do jeitinho que era, por um monte de questão ali solta e que você vai fazendo sem contar tempo, sem treinar resistência de prova, estratégia ali para resolver aquelas questões do jeito que elas são misturadas, sabe? Muitas vezes você fica induzindo, porque uma questão ali vai te dando meio que a resposta da outra, não é legal. Então, mas é questão, então eu colocaria assim, talvez num C, sabe? Porque só porque você tá fazendo questões e eu tô muito feliz já por isso. Mas evita, por favor, fazer esse tipo de coisa. Vamos lá, C. Mapa mental. Mapa mental, então, eu acho ele muito vago. Tem um monte de palavra solta que não significa muita coisa. É péssimo para revisão, porque você vai olhar para aquilo ali e falar, tá, o que significa isso? Você vai esquecer logo em seguida o que é aquilo. A única situação que eu gosto de mapa mental é para organizar meus pensamentos. Então, por exemplo, assim, essa matéria aqui é muito confusa, porque tem muita informação. Aí eu gosto de selecionar, vamos jogar isso aqui para cá, então isso aqui tá linkado nisso aqui. Isso aqui tá linkado nisso aqui. Mas é para organizar minha cabeça. E eu organizei minha cabeça, eu posso jogar aquilo fora. Não faço como ferramenta de revisão. Eu diria, vamos lá, um D, porque acho que tem coisa pior também. Deixa eu colocar aqui mapa mental no D. Maratona de aulas. Isso muita gente tá falando esses tempos também, me perguntando o que eu acho disso. Eu acho horrível. Até porque muitas vezes as pessoas fazem maratonas de aulas de matérias tranquilas. Tipo, sei lá, humanas, linguagens, coisas assim. Cara, você tem que fazer maratona de questão de exatas, porque geralmente é a sua dificuldade. Então, maratona de aula provavelmente vai te consumir um tempo absurdo. Você vai, enfim, gastar horrores assistindo aula, e vai ficar, sei lá, tão tumultuado com aquilo que vai sobrar pouco tempo pra fazer questão. Enfim, não gosto da ideia. Eu prefiro que você faça maratona de questões e não da matéria que você domina, da matéria que você não domina. E se precisar assistir a aula, aí você assiste a aula também da matéria que você não domina. Porque, por exemplo, humanas, a galera fala muito pra mim,
Gente, eu prefiro muito mais pegar uma teoria, um resumo, entendeu? Uma apostila, alguma coisa rapidinha de ler, que como a gente tem facilidade geralmente com essas matérias, é bem facinho da gente aprender só mesmo lendo, não precisa ver um cálculo, uma resolução, alguma coisa assim. Então, maratona de aulas também não gosto. Eu colocaria junto com o mapa mental, assim, num D, beleza? Anotação de aula. Vamos lá. A anotação de aula é diferente meio de resumo, né? Resumo você tá ali, sei lá, pegando a matéria como um todo e resumindo. E pior que você faz isso, né? Que você ainda diminui o conhecimento naquele negócio. A anotação de aula é meio que você tá vendo o professor falar e você tá anotando. Eu acho que é o seguinte, depende. Se você faz anotação de aula igual transcrição, isso é horrível. Isso é horrível. Você não tá prestando zero atenção, você tá só copiando ali as vírgulas que o professor tá falando, né? As pausas, tudo, absolutamente tudo que ele tá falando. E você não tá prestando atenção no mais importante, que é a explicação. Você fica muitas vezes com medo de estar perdendo alguma coisa, né? Nossa, se eu anotar aquilo ali, se eu não anotar aquilo ali, eu tô perdendo alguma coisa. Gente, pega qualquer resumo da internet, e você vai ter todas as informações que o professor está falando. Então, usa a aula para entendimento, não usa a aula para ficar anotando. Mas, já que eu uso um resumo pronto, eu gosto de anotar algumas coisas sobre ele. Então, alguma coisa que não está lá, um exemplo que o professor falou, algum macete que eu acho que vai me ajudar a memorizar. Então, se for nesse sentido, já fica bem melhor. Eu vou colocar num C, assim, que depende de como é feito, sabe? Então, colocaria ali num C. Beleza. Mini simulados. Mini simulados eu vejo muita gente fazendo assim, por exemplo, por área. Ah, eu vou fazer mini simulado de naturezas, por exemplo. Eu gosto da ideia desde que não substitua seus simulados, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um simulado completo ou fazer um mini simulado. Qual que é melhor? Simulado completo? 90 questões. É totalmente diferente, gente. 45 questões você chega inteiro. 90 questões você chega morrendo. Então, você precisa ganhar essa resistência de prova e fazendo só vários mini simulados não vai te dar resistência do que um simulado completo. Mas, quando a gente está com pouco tempo, ou quando a gente pega simulado, tipo mini simulados, matérias específicas, por exemplo, nossa, eu tenho muita dificuldade em física, por exemplo. Então, eu vou fazer, tipo, mini simulados de física, para reforçar aqueles meus erros, reforçar as matérias que eu estou errando, para conseguir melhorar. Isso é maravilhoso. Então também depende da forma como é feito, como são questões, e especialmente se for da matéria que você está realmente fazendo, né, eu colocaria num A. Então é muito bom, mas jamais substitua seus simulados por isso, beleza? Técnica Feynman. Vocês já ouviram falar da técnica Feynman? É o seguinte, é como se você explicasse para outra pessoa a matéria. Então, quanto mais você sabe da matéria, melhor você vai conseguir explicar, você vai conseguir, então, reforçar os pontos importantes. Eu acho ela ótima, mas tem um porém. Você consegue fazer ela muito bem no dia que você estudou aquela matéria, mas provavelmente uma semana depois você não consegue mais repetir isso. E aí aquela matéria você esquece completamente. Então, acho sim muito legal, mas tem uma técnica melhor ainda que vai pegar a Feynman e vai realmente fazer com que isso fique de longo prazo, você lembre daquilo por muito mais tempo. Então eu vou colocar em B, porque ela é já bem ativa, você está realmente explicando para alguém, você tem que ter um nível de entendimento muito bom, então eu vou colocar ela aqui alta, mas tem melhores. Simulado, gente, top 1, assim, não tem nada melhor que simulado, porque para você treinar tudo aquilo que você precisa pro dia da prova, dentre eles, as questões, ou seja, o conteúdo, dentre eles, interpretação, dentre eles, análise alternativa, estratégia de prova, controle de tempo, resistência, condições aleatórias que podem acontecer, tipo o carro do ovo passar na sua porta e você desconcentrar e pode acontecer no dia da prova também, você passar frio, você passar fome, você passar sede. Meu Deus! Não quero que você passe isso, mas se acontecer, sabe, você não pode se estabilizar por qualquer coisa que aconteça. Então, é treinar em várias situações diferentes para você chegar na prova como se fosse mais um simulado, para não ser aquele baque daquele dia tão importante. E muita gente às vezes até esquece dos detalhes mais simples. Por exemplo, cartão-resposta. É uma coisa que pouquíssima gente treina com cartão-resposta, fazer os simulados, e aí chega no dia, erra umas 3 questões por passagem de gabarito, porque não treinou isso, chega no final, começou a entrar em desespero, não sabia como passar. Gente, treinem tudo. Tudo, desde, sei lá, a hora que você vai pro banheiro, a hora que você come, a hora que você passa pro gabarito, a hora que você passa a redação a limpo. Tudo tem que ser simulado exatamente como vai ser no dia da prova. Quanto mais você fizer isso, mais tranquilo vai ser seu dia. Revisão 1, 7, 15, 30. Socorro, gente, quem fez isso virou bola de neve. Eu não conheço ninguém que se preparou para uma prova de longo prazo, por exemplo, o Enem, né, ao longo de um ano inteiro, que não virou uma baita bola de neve se a pessoa desistiu porque a matéria antiga era maior que a matéria nova. Por ser revisão, eu já fico mais feliz também, né? A pessoa tá realmente revisando, então ela tá recapitulando a matéria, isso é realmente muito importante. Agora, essa técnica específica, ela vai virar bola de neve em menos de 2 semanas, às vezes, em menos de um mês, se ainda não virou bola de neve. Então, é uma técnica que eu melhoraria ela bastante.
Vamos colocar ela, por ser revisão, eu acho que eu botaria ela num, sei lá, num C, talvez, porque a pessoa tá revisando, eu já tô bem feliz com isso. Não, vamos colocar em D, tem coisa pra colocar no C ainda. Beleza. Caderno de erros. Ah, isso aqui é polêmico. Não sei se você sabe a minha opinião. Caderno de erro, o que é primeiro para quem não sabe? Você errou uma questão. O que você faz nesse caderno de erro? Você meio que coloca ali o que você precisava saber para acertar aquela questão. Ou seja, você vai registrando os seus erros para, no mundo perfeito e maravilhoso, você não errar mais isso. Na teoria é lindo, mas na prática, o que eu vejo isso acontecer? As pessoas acabam procrastinando para corrigir. Elas acabam anotando tanta coisa ali. Ah, eu preciso estudar isso, preciso daquilo, preciso memorizar aquilo, preciso fazer tal coisa. E vira um baita caderno de tudo quanto é tipo de erro não corrigido. Então, eu tenho que memorizar. Por que você não memoriza logo? Eu tenho que estudar tal coisa. Por que você não estuda logo? Então, descobrir um erro, corrige na hora aquele erro. Pra você não ficar com aquele monte de caderno, aquele monte de coisa pra corrigir, e aí depois não vai dar tempo, vai se embolar com tanta coisa. Então eu vejo que caderno de erros parece muito legal, parece estudativo, mas eu vejo que na prática a galera procrastina demais para correção. Seria muito melhor se você já fosse direto para correção. E digo mais, tem uma frase que eu sempre falo para vocês. O que está no seu caderno não está na sua cabeça. E o que está na sua cabeça não precisa estar no caderno. O que significa isso? Poxa, gente, memoriza esse negócio de uma vez, entendeu? Então, se você colocou no seu caderno, significa que você não fez o esforço para memorizar. E se você memorizou, não tem para que escrever. É inútil. Então é inútil das duas formas, entendeu? Então, prefiro que vocês não usem, que vocês já estudem de cara aquele que você errou. Eu colocaria ele num... deixa eu pensar. Num D também. Colocaria junto com aquela revisão horrível. Beleza. Revisão por rendimento. O que significa isso? Você vai revisar ao longo do tempo, mas você também vai revisar de acordo com prioridades. Como assim? Prioridade é a matéria que eu tô errando mais, aquela que eu tô pior, aquela que eu tô com muita dificuldade, vai ser a primeira que eu vou revisar, certo? E aquelas matérias que eu tô super bem, que já vem de longo prazo, eu posso jogar lá mais pra frente. Então, eu adoro revisão por rendimento. Eu colocaria ela assim num A, sabe? Por que não no S? Porque simulado é uma ferramenta ainda melhor de revisão. Essa revisão aqui por rendimento você vê por matéria, né, por tema. Então assim, eu vou estudar tal matéria. Então você revisa aquela matéria. No simulado você revisa 90 matérias. É muita coisa. Então eu colocaria o simulado ainda acima da revisão por rendimentos. Vamos continuar. Podcast. Eu amo podcast. Não precisa fazer para todas as matérias. Primeiro, o que é podcast, né? Podcast seria a técnica Feynman, explicar a matéria, mas gravando para o seu eu do futuro. Ou seja, sabe aquela coisa de acabei de ver a matéria, tá tudo fresquinho na minha cabeça, tô acertando as questões, eu entendi como é que faz? Para você evitar que amanhã você esqueça tudo, você grava aquela matéria, você grava aquilo tudo. Porque quando você registra, você, depois de 1 mês, depois de 5 meses, depois de, 8 meses, você ainda pode ouvir aquilo. E quando você escuta o seu podcast, parece que foi hoje que você estudou aquela matéria. É maravilhoso. Você pode revisar ao longo do tempo, então eu realmente gosto pra caramba dos podcasts. E é uma técnica que você consegue, então, fazer muito rapidamente. Tem podcast de 5 minutos, você vai gravar, 10 minutos no máximo, e você revisa a matéria inteira com isso, entendeu? Então, é realmente muito bom. Os podcasts não precisa fazer para todas as matérias, não faça isso. Os podcasts eu faço muito para aquela matéria que antes eu não sabia nada, eu não entendia nada, eu não acertava as questões, e eu tive aquele estalo, sabe aquela coisa de agora eu consigo acertar, agora eu entendi como é que faz. Quando você antes não sabia e agora sabe, é o momento ideal, porque você provavelmente vai esquecer amanhã. Quando você já vem de muito tempo assim, não, já sei essa matéria há muito tempo, não precisa gravar. Você já sabe aquela matéria, dificilmente você vai esquecer do nada, entendeu? Então, especialmente aquela matéria que você acabou de aprender, tá fresquinho na sua cabeça, grava o podcast que vai ser muito bom. Eu colocaria no B, no A, acima da Feynman. Beleza. Flashcard, polêmico. Seguinte, flashcard já é mais estudativo, já é muito legal, mas falando de Enem e vestibular, você tem tanta questão para praticar, questões do Enem, fora do Enem, gente, quantas questões tem? Sei lá, dá pra achar umas 30 mil questões, ou até mais. Então, pra que você vai gastar seu tempo fazendo flashcard se você pode fazer questão? Sabe, eu não vejo muito sentido nisso. Sem contar que se você faz seu próprio flashcard, você geralmente só faz flashcard das coisas que você sabe. Sabe? Você não vai fazer um flashcard com uma coisa que você não entendeu, de uma coisa que você não sabe. Então, muitas vezes a pessoa fica ali só revisando aquilo que já sabe, aquele bolinho, e esquece do resto que ela nem sabe que existe, entendeu? Então, as questões, elas me mostram muito mais isso. Você tá errando isso aqui. Presta atenção nisso aqui, aprende isso aqui, entendeu? Então, eu acho que flashcard é uma boa quando a gente não tem questões. Então, tô estudando matéria da faculdade que não existe questão sobre isso. Flashcard é maravilhoso, mas para Enem, eu não trocaria, por exemplo,
Ah, fazer questões, então toda a parte de questões para fazer flashcard. Não faria, colocaria embaixo das questões. Beleza. Post-it. Post-it vai muito em relação ao resumo também, né? A pessoa acha que ela, colando tudo na parede, ela vai memorizar só de olhar. Não vai, gente. Memória fotográfica é uma ilusão. Cara, post-it é pra botar frase de motivação. E só. Sabe aquela coisa de se acordar, olhar seu post-it e falar, isso, tô seguindo meu sonho. Quando você coloca a fórmula ali no post-it, você não necessariamente vai conseguir decorar aquilo só olhando, tá? Ainda mais o número de fórmulas que a gente precisa decorar. Você precisa decorar praticando, e você precisa decorar fazendo associação, ou seja, sempre que você tiver algum problema naquela fórmula, pensa ativamente como é que você vai se lembrar. Ah, eu vou sempre lembrar que tem um T, eu vou lembrar de uma musiquinha que o professor cantou, vou lembrar, entendeu? Então é mais fácil, muito mais fácil, você resgatar aquela fórmula porque você lembrou de alguma outra coisa que faz sentido naquilo, do que ficar olhando para aquilo todos os dias. E pior, pior. Tem gente que faz questão assim, ó, faz a questão, aí olha pra questão e fala, ah, eu precisava daquela fórmula, né? Eu não lembro da fórmula. Aí olha pro post-it, tá ali. A pessoa nem fez o esforço de lembrar, entendeu? Então ela tá ali colando, o tempo todo colando de si mesma. Isso é muito ruim. Você provavelmente vai, sabe, não vai trabalhar a sua memória e vai chegar na prova e vai lembrar que tá na sua parede, mas não vai adiantar de nada. Eu sempre digo pra vocês, mais vale uma fórmula na cabeça do que duas na parede de casa. Pois é. Então o post-it eu colocaria aqui embaixo. O último, e assim, esse pra mim é o pior de todos, cara. Eu não sei pra que fazem isso. Tem pessoas que fazem resumos. E aí, reescrevem o resumo. Tipo, porque a letra tá feia, ou porque, faz tempo que eu não fiz, eu vou fazer de novo. Eu não gosto mais dessa canetinha. Minha gente, pelo amor de santo Deus, reescrever resumo não dá, vai pro F, assim, como pior técnica de estudo que eu já vi na minha vida. Gostaram dessa brincadeira? Quer que eu fale também sobre alguma outra técnica que não está aqui? Comente, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer brincar mais sobre isso. E se você quer aprender todas as técnicas que eu falei de estudo ativo, já se inscreva aqui no canal, porque você vai aprender demais a como passar no vestibular. Te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau!